Fala galera, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal e é um vídeo que vocês amam, que é dicas e conteúdo pra maquiador iniciante. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já começa deixando bastante like, que me ajuda muito na divulgação aqui no canal. Se inscreva também e me siga nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui pra vocês. Agora bora começar o vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os pincéis de maquiagem essenciais que você precisa ter nos seus atendimentos. Eu separei realmente os principais pincéis, é claro que tem uma infinidade. Hoje em dia tem muitos tipos de pincéis no mercado e muitos deles vão servir ali pra várias funções diferentes na maquiagem. E lembrando também que não tem certo e errado, tá? Pode ser que você use um pincel que eu vou falar aqui que é pra coisa X, você usa pra coisa Y. Se funciona, tá ok. Eu realmente tô trazendo esse vídeo pra ajudar quem tá começando. Vocês já me pediram esse tipo de vídeo aqui no canal. Quem tá começando realmente, às vezes fica meio perdido ali, quais os principais pincéis pra investir. E se você vê ainda assim que é muito pincel e que você não vai conseguir investir tudo isso de uma vez, até porque não é pra investir de uma vez, é pra você ir comprando de pouquinho, não tem problema. Pega ali os principais, o que você acha que você vai usar mais e de pouquinho ali você vai aumentando o seu kit de pincel. Outro ponto, eu, Marcela, não indico vocês a comprarem aqueles kits de pincéis que já vem pronto, sabe? Tipo da Macrylan, acho que na Shein tem bastante. Porque a maioria dos pincéis que vem nesses kits são praticamente iguais. Vai mudar uma coisinha ou outra, um formato, um tamanho. Mas às vezes eles servem pra mesma coisa e muitos desses pincéis vocês vão acabar nem usando depois. Então eu indico vocês a comprarem os pincéis separados. Bom, eu vou começar então pelos pincéis de pré-make, que são alguns que eu uso antes da maquiagem. Na hora da aplicação do primer, do hidratante, do sérum. Na maquiagem profissional é muito importante a gente não usar as mãos no rosto da cliente, né? Por questão de biossegurança mesmo, e às vezes é até incômodo você ficar esfregando a sua mão ali no rosto da cliente. Fica meio desconfortável pra ela. Uma coisa ou outra você pode usar a mão, mas sempre as pontas dos dedos, bem levinho, né, com delicadeza. E também, pra quem tem pele oleosa, você ficar movimentando a mão ali no rosto acaba esquentando a pele e produzindo mais oleosidade. Pra pré-make, eu separei esses 3 pincéis aqui que eu uso bastante. O primeiro é o pincel língua de gato, em específico esse aqui da Macrylan, que é o W114. Ele é um pincel com a saída bem macia e eu gosto muito de fazer a aplicação da blindagem com ele e também de algum sérum que eu vou aplicar, porque ele espalha bem no rosto. Tem vários vídeos aí de maquiando cliente que vocês podem ver que eu tô usando esse pincel. O próximo pincel, ainda na preparação da pele, são os Dual Fibers, que daí fica a seu critério, tá? Pode ser um maiorzinho igual esse daqui que é da Vult, pode ser um mais achatadinho, tem uns que são menorzinhos, grandão, é indiferente, tá? Ele vai depender da sua proposta, de como você quer, como você prefere. Eu gosto muito desses dois, que foi o que eu separei aqui pra vocês. Esse aqui meu da Vult, ele é tão antigo, gente, que ele já até saiu a numeração. Olha o cabinho dele do jeito que tá. Mas é o único pincel Dual Fiber que a Vult tem e eu gosto muito dele, porque geralmente esse tipo de pincel ele acaba soltando algumas sardinhas. E esse daqui da Vult faz muitos anos que eu tenho e até hoje nunca soltou nenhuma cerda. E aí o que é esse pincel Dual Fiber, né, pra quem não sabe? É esse pincel que tem duas sardinhas, né, então uma preta e uma branca. Então ele esfuma melhor o produto, ele espalha melhor o produto. E eu gosto muito de fazer a aplicação de hidratante com ele. E esses aqui que são menorzinhos, ó, esse aqui é um da Macrylan, que também saiu numeração. Mas eu vou achar e deixo aí na tela pra vocês. Ele é mais achatadinho, ó, ele é um pincel mais achatado, não tem tanta cerda, né? Ele não é tão fofão. Eu gosto muito de aplicar hidratante na área dos olhos com ele, ou até mesmo quando eu vou aplicar um primer hidratante, a textura do primer é bem parecida com o hidratante mesmo, né? Então eu gosto de aplicar com ele, eu acho que super funciona. Preparação da pele. Claro, a esponjinha. A esponja que eu mais amo é a da Mariana Saad. É uma esponja bem fofinha, eu acho que ela dura bastante. Ela não retém muito o produto. Pra mim, é a minha favorita, gente, não adianta. Eu tenho tanto a maiorzinha quanto a Sister. A Sister, geralmente, eu gosto de aplicar corretivo abaixo dos olhos, aplicação do pó. E a maiorzinha, eu aplico realmente a base e faço os acabamentos ali do contorno com o blush. Mas a esponjinha da Real Techniques também é muito boa. E da Levendi, eu nunca sei falar essa marca, mas eu tenho também e é maravilhosa. Para os pincéis, eu separei alguns aqui pra vocês, que alguns são até repetidos, mas que eu vou dar mais de uma opção, aí vocês veem como vocês preferem.
E eu vou tentar seguir a ordem de preparação que eu faço, tá? Então, aplicou a base, eu sempre aplico a base com a esponjinha. Por isso que eu nem trouxe outro pincel aqui pra aplicação de base. Tem outros de língua de gato, o Kabuki, esse próprio Dual Fiber também. Mas eu vou indicar os pincéis de acordo com o meu tipo de maquiagem, de acordo com o que eu realmente faço, tá? Corretivo, eu acabo realmente aplicando com a esponjinha, então eu vou pular essa parte. E agora a gente vem pro pincel do contorno. Aqui eu separei dois pra vocês, tá? Que geralmente o pincel de contorno, ele é chanfradinho, então ele tem esse recorte aqui na lateral. E eu separei esses dois porque um ele é menorzinho e o outro ele é maior, ó, ele tem mais cerda, ele é mais fofinho. E aí vai depender do tamanho do rosto que você tá maquiando e do efeito que você quer. Geralmente, quando eu vou aplicar o contorno cremoso, aí eu espalho ele com esse pincel menorzinho. E aí, quando eu vou fazer depois a selagem do contorno, eu prefiro aplicar com um pincel chanfrado maior, porque eu acho que ele deixa mais esfumadinho e não pigmenta muito o produto. A chance de manchar é menor, sabe? Quanto mais cerdo o pincel tem, mais fofo ele é. Mas, escolha qual você prefere. Eu, de início, investiria só em um, né, no menorzinho, que aí você consegue fazer a aplicação tanto do cremoso quanto do em pó depois. E aí, depois, se você preferir, você aplica com um pincel mais fofo. Esse aqui, rosinha, é da Macrylan, é o F04, e esse aqui é o da Seven Colors. A numeração dele é SC502. Eu amo os pincéis da Seven Colors também. De marcas que eu tenho pra indicar pra vocês, Seven Colors, Macrylan, Ruby Rose, Vult, são pincéis que eu tenho e que eu amo. E claro que o pincel chanfrado você também consegue fazer a aplicação do blush com ele, mas o meu favorito para aplicação do blush é esse daqui, que também é da Seven Colors, o SC402. Eu aplico tanto o blush cremoso quanto em pó. Eu amo esse pincel. Ele também é estilinho Dual Fiber, tá vendo? Ele é bem macio, deixa o produto bem esfumadinho. E ele é mais redondinho, tá? Mas você pode aplicar com o outro também. Eu, às vezes, ao invés de pegar um pincel específico pra blush, eu pego o pincel de pó. Geralmente, quando o pincel é menorzinho, até separei aqui pra vocês, ó. Tipo esse daqui, ó, da Macrylan. É o F05. Ele, na verdade, é um pincel de pó, mas eu amo aplicar blush com ele porque eu acho que o efeito fica super esfumadinho e fica lindo. Um outro pincel que esse aqui você realmente precisa ter, eu preciso comprar outro, inclusive, que o meu cabo já tá todo detonado. Eu amo muito, eu não vou lembrar a numeração dele, mas eu também vou deixar aí na tela pra vocês, que é esse daqui da Macrylan, também do Dual Fiber. E esse aqui, gente, esse pincel aqui, ele é multiuso. Você consegue aplicar iluminador com ele, eu acho que fica lindo o efeito. O blush, eu sinto que ele deixa um efeito mais esfumadinho, mais difuso, mais clean, sabe? Então, quando eu quero uma pele, por exemplo, madura, e eu quero que esses produtos eles fiquem mais leves, eu amo esse pincel. E tem gente que aplica até o contorno com ele, mas eu acho ele muito pequenininho pra aplicar contorno. Acaba ficando muito concentrado e marcado. Pincel de pó! Quanto mais fofo for o seu pincel, melhor. Porque esse pincel aqui, eu geralmente uso pra tirar o excesso do pó translúcido, né? O pó translúcido, eu faço a aplicação dele com a esponja. Esse daqui, o pincel, eu faço a aplicação do pó compacto e depois tiro o excesso do pó translúcido. Então, quanto mais fofinho ele for, melhor. Eu amo esse aqui da Macrylan por conta do formato dele. Essa pontinha eu consigo encaixar bem aqui abaixo dos olhos, ó, e tirar bem o excesso. Aqueles que são muito redondinhos, sabe? Mas vocês entenderam, né? Você não consegue encaixar tanto aqui embaixo do olho. E esse, por ter essa pontinha, fica mais fácil de você tirar excessos de alguns cantinhos do nariz, enfim. Esse aqui também é da Macrylan e é o E01. Ele é bem fofo e a cerda dele é super macia. E pra finalizar os pincéis de pele é o pincel de iluminador. Esse aqui também é da Macrylan, é o E12. Mas qualquer pincel que seja redondinho aqui, eu também tenho outros da Macrylan de outras linhas. Esse tipo de pincel a gente vai aplicar o iluminador nas têmporas, arquinho do cupido, enfim. Também temos o pincel leque, mas eu nem vou falar dele aqui porque eu não uso e pra mim não funciona em praticamente nenhum passo na maquiagem. Então eu realmente gosto desse daqui, que é mais redondinho, mais fofinho. Ele parece um pincel de esfumar mais grandão. E o bom é que dependendo do formato de olho que você for trabalhar, por exemplo, um olho bem grandão, você pode até fazer a transição do primeiro esfumado com ele. Agora vamos para os pincéis de olhos, que daí tem um tantinho bom. E os pincéis de olhos eu também vou separar por categoria. Então os primeiros que eu vou mostrar pra vocês são esses aqui, que é o pincelzinho de sobrancelha bem clássico, chanfradinho, ó. Quanto mais fininha for essa pontinha, melhor, porque tem uns pincéis que eles são muito gordinhos, sabe? E aí você não consegue delimitar e desenhar muito bem a sobrancelha. E de preferência esses que são duo, então tem o pincel de um lado e a escovinha do outro.
Pincel de corretivo, esse aqui é um língua de gato bem pequenininho, também da Macrylan, e é interessante você ter esse pincel porque às vezes você precisa fazer algum acabamento. Então algum acabamento aqui no delineado, no finalzinho do olho, na sobrancelha, na boca, às vezes você precisa fazer uma camuflagem ali muito específica da pele e você vai precisar desse pincel. Esse daqui é o A22 da Macrylan. Pincéis de precisão. Então aqui eu separei o pincel convencional de batom mesmo, que você precisa ter. Não vai fazer aplicação de batom na sua cliente direto na bala ou direto com o aplicador do batom. Biossegurança, hein, gente? Então você precisa ter um aplicadorzinho assim pra você conseguir passar, ou aqueles aplicadores descartáveis, tá? E eu também gosto desse aqui da Macrylan, que é o B111, acho que é isso. Mas qualquer pincelzinho de batom assim vai funcionar. O próximo pincel é esse chanfrado aqui de delinear, também da Macrylan. A numeração dele é o F12. E eu amo esse pincel para você fazer aquele fox eye, aquele delineado esfumado, para preencher a sobrancelha. Esse pincel aqui é multiuso, para fazer aquele delineado bem rente, raizinha dos cílios esfumadinho. E ele é bem fininho, gente. Então eu indico, toda vez que vocês forem pegar esse tipo de pincel, pegar os que são mais fininhos, que eles vão funcionar e vão te dar um acabamento melhor. E por último, nesse pincel de precisão, é o B113 da Macrylan, que ele é um pincel redondinho também, super fininho. Gente, ele é muito achatadinho. Que eu gosto, às vezes, de fazer delineado, fazer esse puxadinho, sabe? Esse cantinho aqui do delineado. Às vezes, algum detalhe na maquiagem. E dá pra fazer o esfumadinho rente raiz dos cílios também. Pelo menos um pincel de precisão você precisa ter. Aqui eu não coloquei nenhum pincel de ponta fina de delinear. Vou até deixar uma foto aqui pra vocês de qual que eu tô falando. Porque hoje em dia não é um tipo de pincel que eu uso pra fazer os meus delineados. Eu geralmente prefiro esses de precisão, porque a sarda dele é mais durinha e eu consigo ter mais precisão. Mas, pra quem não gosta, enfim, ou prefere, é legal você ter também um pincel de delinear de ponta bem fina. Agora os pincéis de aplicação de sombra. Aqui eu tenho um pincel de côncavo, que na verdade eu gosto muito de usar esse tipo de pincel para detalhe. Então, iluminar o cantinho interno, iluminar rente a sobrancelha, às vezes a pontinha do nariz. Ele tem a sarda bem fofinha e eu acho que super funciona. Esse é da Macrylan, o W905. E esses dois pincéis que você com certeza conhece, que é um pincel de aplicação de sombra comum, assim, que acho que todo mundo realmente conhece. E eu quase não uso ele na maquiagem, mas em algumas técnicas específicas você vai precisar. Porque esse tipo de pincel, ele pigmenta muito o produto, ele não esfuma. Então, às vezes você vai fazer um cut, um semi-cut, e você precisa de precisão ali, você precisa depositar mais o produto do que esfumar. Então, é esse pincel que vai te servir. E aí eu tenho em dois tamanhos, né? O maiorzinho e o menorzinho, porque aí também vai depender da técnica que você fez, também do olho, do tamanho do olho que você tá trabalhando. Esse menorzinho aqui, eu gosto muito de usar ele como corretivo pra delinear e fazer o cut. Super funciona, o tamanho dele é ideal. Agora, os pincéis de esfumar, que são os meus favoritos e eu acho que são os que eu mais tenho, inclusive. Então você vai precisar de pelo menos 4 pincéis de esfumar. Um maior, que tem mais cerdas, mais fofinho, um intermediário, um pequeno e um bem pequenininho de precisão, para você conseguir trabalhar todo aquele degradê de sombra. Por exemplo, um olho esfumadão com marrom e preto, você vai precisar desses 4 pincéis para chegar nesse degradê e nesse acabamento. E também, gente, sempre lembra, cada pincel vai ser de acordo com o tamanho do olho de cada cliente. Então seria mais ou menos assim, ó, deixei até aqui na ordem para vocês conseguirem visualizar bem. Então, um pincel de esfumar maiorzinho, um menor, menorzinho e um bem pequenininho. Esse último, inclusive, aqui da Macrylan, ele é o BT11. Ele é perfeito, gente. Esse pincel, até nos cursos de automaquiagem, muita gente elogiou porque você consegue depositar o preto ali bem preciso e você não perde a mão na hora de esfumar. Às vezes, pra fazer o esfumadinho rente à raiz dos cílios, e ele é tão pequenininho que também funciona pra você dar o acabamento na parte inferior dos olhos. Os outros dois pincéis ali intermediários é o da Levenge, é o Gama 06 e o Gama 03, também são ótimos pincéis, eu amo essa marca de pincel, a sarda é bem macia, e inclusive lembra bastante os pincéis da Dye Makeup. E o primeiro é da Macrylan, tá sem numeração, mas ele é aquele pincel da linha de madeira. E ele também é aquele pincel esfumar bem fofão pra gente começar o degradê do primeiro esfumar. Aqui pra vocês, ó, mais um plus desses 3 pincéis que eu gosto bastante. Esse aqui menorzinho da Macrylan, que é o P13. O A35 da Macrylan, que é um pincel de esfumar intermediário.
E o da Levende também, que é o Gama 02, que eu geralmente uso ele pro primeiro tom do esfumado. São também 3 pincéis que eu uso bastante. E aqui a gente tem esse pincel que virou meu xodózinho, eu acho que eu devo ter uns 3 dele, quero comprar mais, que é o pincel de aplicação de sombra, só que de esfumar. Então ele é do mesmo jeito do pincel de esfumar, só que ele é achatadinho. Então pra aplicar sombra cintilante, sabe? É o que eu mais uso. Esse daqui é o P10 da Macrylan, inclusive eu amo essa linha aqui deles. E pra finalizar a parte inferior dos olhos, você precisa ter pelo menos 2 pincéis, que é esse daqui de precisão achatadinho, olha, é bem pequenininho, também é da Macrylan. O meu já saiu a numeração, acho que é o F70 da Macrylan. Vocês ignorem que eu acabei de usar ele pra fazer essa maquiagem. Eu amo esse pincel, eu também acho que devo ter uns 3, 4 dele, porque você super consegue dar esse acabamento aqui na parte inferior dos olhos, sabe? E esfumar o BT Velvet, se você aplicar, dá pra esfumar aqueles delineados tipo Foxy Eye. É um pincel bem multiuso, que com certeza você vai usar muito na maquiagem. E por último, o pincel lápis também, que ele é como se fosse um pincel de esfumar, só que menorzinho, tamanho miniatura, que é pra dar esse acabamento também na parte inferior dos olhos e deixar tudo bem esfumadinho. E aqueles pincéis de precisão que a gente falou antes também serve pra você usar nessa parte de baixo do olho. Bom, meus amores, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês têm alguns desses pincéis, se vocês têm outros aí pra me indicar também, de outras marcas. E também me conta se vocês estão gostando dessa série de vídeos de maquiador iniciante. Eu tô preparando com muito carinho. Fico muito feliz com cada comentário de vocês, falando que eu tô ajudando muito. Eu sei qual que é essa sensação, porque quando eu comecei a maquiar, eu também procurei muito conteúdo assim, mas eu não achei. Então eu realmente espero que vocês estejam gostando. E em breve teremos uma novidade pra vocês, segura o coração aí, que assim que já estiver tudo certo eu venho aqui anunciar pra vocês. Não esquece de me seguir nas redes sociais, se inscreva aqui no canal também e é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!